Seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Lara, eu tenho 18 anos e estou aqui para contar algumas coisas que o Senhor pediu para que eu pudesse postar. Ele tem tocado muito em meu coração nos últimos dias sobre transbordar na vida de outras pessoas com o que Ele me ensinou. E hoje eu estou aqui, para poder trazer um pouquinho da palavra que eu li hoje e um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho que seja. Eu espero que te edifique de alguma forma, porque me edificou muito o que o Senhor me disse hoje. Eu estava indo ver um vídeo, na internet, e a moça, ela leu Filipenses, e eu falei, vou ler esse livro hoje, porque eu achei muito interessante o que ela estava falando, E aí eu quero ler para vocês Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 17. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Só essa parte, versículo 17, versículo 7, versículo 8. Enquanto eu lia, o Senhor ele falou fortemente ao meu coração, Eu costumo ler uns 3 capítulos, e quando eu cheguei no terceiro eu estava meio desanimada e eu comecei a ler, e depois eu fui ficando animada porque o Senhor tocou muito no meu coração para poder gravar, E esse capítulo é muito interessante porque Paulo ele estava em uma prisão e ele escreveu uma carta linda, com alegria e com satisfação no Senhor, Eu acho muito interessante como que ele mostrava que ele tinha completa satisfação em quem Deus no que Jesus fez na vida dele, enfim, ele sempre tentou demonstrar isso para as pessoas, E eu gosto muito das cartas de Paulo porque Deus fala poderosamente, A Bíblia toda Deus fala poderosamente. E esse versículo é muito interessante porque resume muito a minha vida, resume muito a quem eu fui e resume muito ainda até hoje como cristã. Eu me converti em 2022 de 16 a 17 anos. Eu não fui de berço cristão. Eu fui uma pessoa que teve uma família muito desestruturada. E eu vivi a vida procurando amor. Um amor que me preenchesse. Porque a gente sempre procura algo para nos preencher, que é um buraco que tem no tamanho de Deus, como a gente fala, no tamanho de Deus, no nosso coração, que somente Deus é capaz de preencher, somente Ele pode preencher esse buraco. E eu tentava preencher porque eu não o conhecia. Na verdade, eu só via Deus por falar. Eu, na verdade, tinha muito medo de Deus. Eu não conhecia Ele como um pai. E então, nessa época, de 2022 para trás, eu sempre procurei amor em pessoas. Procurava em homens, procurava em mulheres. Eu já me relacionei com uma mulher, já gostei muito de homem. Enfim, eu sempre tentava de todas as formas procurar algo que me satisfazesse, algo que preenchesse esse vazio. E eu tenho muitas cartas que eu já escrevi, assim, textos que eu escrevi assim num momento aleatório, onde eu falava que eu me sentia grandiosamente vazia, como se esse vazio não pudesse ser preenchido. E nessa época eu nem sequer, conhecia muito a Deus. Eu ia pra igreja, depois que minha mãe ela foi se aproximando do Senhor, eu até me batizei, mas eu nunca tive um encontro verdadeiro com Deus. E em 2022 eu tive esse encontro, quando Ele interferiu nesse relacionamento que eu tive com essa menina, e Ele me fez terminar, e Ele me fez aproximar dele. Foi o ano em que eu fiz minha aliança com ele, se eu não me engano, dia 2 de dezembro. E então, a partir dessa aliança que eu fiz, o Senhor ele foi me retirando muitas coisas. Ele foi retirando pessoas, foi tirando amizades, foi tirando coisas, roupas, atitudes. Eu era com piercing, eu queria encher minha cara toda cheia de piercing na época, Mas o Senhor também tirou isso. E assim, que Deus ruim é esse que tira amigos, que tira pessoas, que tira coisas? Deus não é ruim. Ele tirou coisas que me afastavam dele e que não me faziam bem de forma alguma. A minha identidade, ela sempre foi muito machucada, ela sempre foi muito deturpada por Satanás. E ele sempre tentou mudar a minha identidade para que eu achasse que era aquilo, mas não era, de alguma forma, entendeu? Então eu achava que eu não era filha de Deus, eu não era amada por Deus. Na verdade, para mim Deus era uma coisa bem distante. Para mim Deus,
era algo só de saber, né? Eu já até duvidei da sua existência quando eu era não convertida. Eu queria muito que algo me preenchesse. E eu nunca encontrei neste mundo. Eu vivia na igreja e no mundo também quando eu estava, no tempo que eu estava na igreja, na Assembleia de Deus, né? E essa igreja foi muito boa na minha vida porque as pessoas de lá me trataram muito bem. Elas nunca me trataram com preconceito, né? Mesmo sabendo do meu passado, né? Eu me identificava como uma pessoa bissexual. Lembrando que eu não estou ofendendo ninguém. Apenas estou falando que esses pecados que eu cometia me afastavam da presença de Deus. Deus foi retirando de mim muitas coisas. Tirou o namoro, tirou algumas amigas que não me faziam bem, amigos da internet. E então eu fui conhecendo. E aos poucos, eu não posso dizer que completamente, mas aos poucos, Deus foi mostrando que essas coisas eram sem valor. E eu fui entendendo essas coisas com o tempo. Eu não entendi de uma vez, porque Deus, ele tem paciência com a gente. Ele tem muita paciência comigo, porque pra me suportar, eu sou muito bipolar às vezes. Então assim, pra me suportar, só Deus na minha causa. E eu era muito curiosa, eu queria muito que algo me preenchesse. Deus foi preenchendo esse vazio, foi preenchendo. Quanto mais ele tirava, mais ele preenchia. Quanto mais ele tirava, mais ele preenchia. E pra mim, essas coisas foram perdendo valor. Eu não posso dizer que eu deixei de sentir o que eu sentia, a minha atração, essas coisas, mas eu posso dizer que Deus, ele foi moldando, ele foi tirando. Ainda estou no processo de molde, tá bom? Porque eu só tenho 2 anos de convertida. Mas assim, de pouco em pouco, Deus foi retirando. E assim como Paulo, eu considero o meu passado como esterco. E eu creio que o meu passado, ele é utilizado por Deus, ele vai ser utilizado para se tornar algo maior, algo melhor, né? As coisas que eu cometi, eu creio que vai tocar em vida de outras pessoas. Então, assim, se você está num processo de renúncia, está num processo de tipo, não precisa, sabe? Deus, ele me ama do jeito que eu sou. Deus, não, calma aí, ele te ama, mas ele não ama o pecado que você comete. Deus sempre me amou, ele sempre te amou e ele sempre teve um cuidado, um carinho muito grande conosco, sabe? Quando eu me converti, Deus falou muito comigo através do meu pastor que ele tinha um cuidado muito grande comigo e ele tem com você. Isso significa que ele aceite o nosso pecado, né? Aquilo que a gente cometeu. Ele não aceita, porque isso fere a santidade dele. E ele quer ter um relacionamento conosco, porque o Senhor, ele nos criou para ter um relacionamento com ele. Mas nós, corrompidos pelo pecado, acabamos que nos afastamos. E até que Jesus veio e morreu pela gente, o véu foi rasgado e a gente teve livre acesso ao Senhor. Através disso, a gente está no tempo da graça, mas ainda assim o pecado não é aceito, entendeu? Então tudo que a gente fizer, a gente tem que entender que a gente tem que tomar cuidado. Tem pecados que nos afastam, todos os pecados nos afastam do Senhor. Então ele vai retirar aquilo, se a gente deixar, né? A gente tem que abrir o nosso coração para o Senhor. Não adianta a gente falar, ai Deus, eu quero muito o Senhor, eu quero algo do Senhor, por favor. Mas se você não tirar, não vai adiantar. E eu falo isso porque eu queria algo de Deus, mas teve muitas coisas que eu não queria que Deus retirasse. Mas ele foi retirando de pouco em pouco. E não porque ele é ruim, mas porque ele queria que eu me aproximasse dele. E essas coisas foram retiradas porque elas são do mundo, são temporárias. Tanto que no versículo 20, Paulo nos diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A gente normalmente vive neste mundo como se as coisas deste mundo fossem durar, sabe? Como se fosse tão importante eu namorar alguém e essa pessoa que Deus obviamente não aprova fosse mais importante, como se a eternidade não, como se isso fosse ocorrer para sempre, mas não vai, entendeu? Jesus vai voltar em algum momento, a gente não sabe quando, mas está mais próximo do que nunca. E quando ele voltar, ele vai levar os seus para a eternidade, que aí sim a gente vai viver eternamente na glória de Deus, o que vai ser poderoso, o que vai ser bom, o que vai ser bonito. Essas coisas temporárias vão acabar e vão levar quem estiver nessas coisas temporárias para um lugar de fogo, para um lugar de tristeza, de dor, de arrependimento, né? Pessoas estarão gritando por misericórdia, mas Deus, ele, depois de tanto tempo ter avisado, a gente tem que entender que
Deus ele vai punir essas pessoas, porque muitas zombam, muitas não estão nem aí, muitas escolheram o seu próprio caminho, e Deus ele respeita. Tanto que um amigo meu, que é um amigo muito especial que Deus colocou no meu caminho, me disse uma vez, Deus ele respeita tanto o nosso desejo, que se alguém desejar não estar perto dele, ele ainda assim, ele vai lá e respeita esse desejo da pessoa, ele não vai invadir, porque quem invade é o diabo. Quem não vai invadir é Deus. Mas se a gente permitir Deus ele mexer no nosso coração, ele vai ter que fazer uma limpeza. Tem uma música, um louvor do G.C. Aguiar, que fala sobre a reforma. E ele fala sobre Deus limpar a casa. Pensa a nossa casa como a gente, entendeu? E a casa tá uma bagunça a ponto da gente não conseguir arrumar sozinho. E aí a gente pede alguém, a gente paga alguém para arrumar, não é? Deus, imagina Deus como essa pessoa que está indo arrumar essa casa. Ele vai ter que tirar coisas do lugar, ele vai ter que jogar coisas no lixo, ele vai ter que jogar coisas fora. Então é isso que Deus vai fazer. Então entenda, Deus não é ruim. Deus ele só vai retirar aquilo que te afasta dele, a sujeira, aquilo que te faz mal, aquilo que é ruim. Entendeu? E a gente vai perder muita coisa por Cristo. Não só as coisas ruins. Talvez a gente perca muitas coisas por amor a Deus. Muitos vão perder a sua própria vida por amor a Jesus. Muitos já fizeram isso e ainda fazem. E quando Jesus tiver para voltar, ainda vai acontecer. Mas ainda assim é lucro, porque independentemente do que a gente estiver perdendo, se a gente tiver Cristo, é isso que importa. É isso que Paulo quer nos ensinar. Que não importa o que a gente perca, não importa o que aconteça, não importa o que a gente estiver sentindo, não importa o cenário que você estiver, não importa as coisas que você estiver perdendo, você pode estar perdendo algo muito especial para você, mas se você tiver Deus com você, é isso que vai ter valor, entendeu? É isso que tem valor na nossa vida, ter Deus. A presença dele preenche tudo aquilo que a gente não consegue achar neste mundo. Tudo aquilo que o inimigo coloca como temporário. Deus ele vai colocar como algo eterno dentro do nosso coração, se a gente permitir, né? O meu pastor, uma vez, ele disse, e eu achei muito interessante, o inimigo, não sei, foi ele que disse isso. O inimigo, ele vai nos dar coisas na hora, vai preencher na hora, vai dando dinheiro, vai dando fama, vai dando prazer, vai dando coisas que vai nos preencher na hora, mas depois ele vai querer de volta. E ele vai retirar, ele vai te estraçalhar, ele vai te fazer de gato e sapato, sabe essa frase? É literalmente isso, vai te pisar, se você estiver na mão dele. Mas o Senhor, ele nos dá as coisas pela graça e não pede de volta. Entendeu? Ele nos dá, ele entregou o seu único filho e hoje a gente tem chance de ter vida e se arrepender, e hoje a gente como gentil ainda pode ter acesso ao Pai por causa que ele entregou o seu único filho e ele não pede nada em troca além da nossa adoração. A gente tem que adorar ao Senhor, e é isso que eu aprendi. É algo muito complexo. Para quem tá no mundo, normalmente as pessoas não querem entender. Eu, quando tava no mundo, achava isso uma baboseira. Eu achava que era algo besta, sabe? Mas não é. É algo que faz muito sentido quando você vivencia isso. Sabe aquela frase que você só vai entender quando você vivenciar? Sabe? Então é isso. As pessoas só vão entender o que eu estou dizendo, porque eu tenho certeza que algumas podem até se levantar contra pelo que eu disse, da minha experiência pessoal com mulheres, mas ainda assim elas só vão entender se elas puderem deixar, se elas quiserem deixar o Senhor mudar isso dentro do coração delas. Não adianta. As pessoas só vão entender quando passar por isso. E eu não entendia, mas quando eu passei, eu entendi muitos testemunhos, muitas pessoas. Então que esse vídeo te edifique de uma forma que faça você entender que renuncia. É muito importante a obediência ao Senhor. Ela pode ser dolorosa, ela pode ser difícil. Eu falo isso que eu renuncio coisas até hoje. Até hoje Deus me pede coisas e eu às vezes reluto, mas vale muito a pena. Vale muito a pena renunciar às coisas por Cristo, porque a vitória vai ser maior do que isso. O que ele vai trazer de volta vai ser maior, entendeu? Então a gente pode perder coisas, a gente pode estar muito triste, porque o Senhor ele pediu a gente para entregar algo muito importante, mas ainda assim essas coisas valerão a pena. Porque a gente vai ter a presença de Cristo, a gente vai estar próximo a Ele. E quando Ele voltar, Ele vai nos buscar para viver na glória com Ele. Pode parecer algo meio que tipo fictício, não vai acontecer, Jesus não vai voltar. Mas é só apenas olhar a Bíblia
e os acontecimentos dos dias de hoje. Ele vai voltar. Não viva como se Jesus não fosse voltar, sabe? Não viva como se ele não fosse buscar os seus e colocar as outras pessoas para condenação eterna. São as pessoas que escolhem a condenação eterna. São elas que querem isso. Se você escolher viver para Cristo e renunciar, saiba que a recompensa vai ser grande. A recompensa nos céus, a recompensa na vida eterna, porque Jesus não prometeu uma vida fácil. Se nem ele passou por uma vida fácil, quem dirá a gente que somos meros humanos, somos apenas um ser humaninho na mão de Deus. Então quem dirá a gente se não vai passar por alguma coisa. Mas ainda assim ele vai nos dar a glória dele. No caso, a gente vai poder desfrutar da glória dele, a gente vai poder estar perto dele, a gente vai poder glorificá-lo e a gente vai ser completamente preenchido. Ainda nessa terra a gente pode experimentar disso, mesmo que não seja completamente. A gente ainda pode experimentar, sabe? Porque Moisés é uma das histórias que eu mais acho interessante. Ele experimentou de Deus, ele viu as costas de Deus e ele experimentou da glória dele a ponto de quando ele desceu, o rosto dele brilhou tanto que as pessoas teve medo, elas amedrontaram por causa que o rosto dele saiu brilhando, por causa da glória de Deus que se refletiu no rosto dele. E é esse o meu desejo. Eu falo sempre para Deus, tomara que um dia eu possa ser que nem Moisés, que foi amigo do Senhor. Algo difícil, né, gente? Vamos falar, é completamente difícil, mas a gente pode sim ser amigo do Senhor. A gente pode sim ter uma intimidade a nível de poder experimentar de coisas que jamais foram experimentadas, entendeu? A gente pode. Então, experimente, se permita experimentar, renuncie às coisas que te afastam dele, que ele estiver te pedindo, porque eu experimentei disso, eu renunciei, ainda renuncio à minha sexualidade, eu ainda renuncio alguns filmes que contêm coisas que não são legais da gente assistir, eu renuncio ao meu vocabulário, que não é legal do que eu possa falar, eu renuncio, às vezes a gente quer brigar com alguém, a gente tem que renunciar a isso, eu renuncio poder estar na igreja, e às vezes a gente não tem vontade de estar na igreja, né, vamos falar a verdade, mas ainda assim, a gente renuncia e está lá, e com certeza isso tem um grande valor para Deus, porque a gente faz isso por amor a Ele, sabe, a gente faz isso porque o ama, e porque quer estar perto dele, por mais que seja um pouquinho que a gente ama, o Senhor transforma em algo maior. Então, mesmo que você perdeu alguma coisa por Jesus, saiba que vai ser maior do que você pensa a sua recompensa, sabe? Paulo, ele estava na prisão, ele perdeu a liberdade dele, a liberdade de poder estar feliz e pregar o evangelho. Ele ainda assim perdeu a sua vida por Jesus, mas ele falou na Bíblia, ele próprio falou que morrer é lucro e viver é Cristo. Então não importa pra ele, sabe, ele tá preso, ele ter perdido a própria vida, ele ter perdido a sua liberdade, ele ter perdido seus amigos, ele ter perdido muitas coisas que ele tinha. O que importava pra ele era estar perto de Deus. Então é essa mensagem que eu tenho hoje pra você no seu coração. Você pode perder muitas coisas, mas saiba que o que importa de verdade e é eterno é o Senhor Jesus e o que Ele preparou pra gente. Com certeza nessa terra Ele ainda assim restitui ou então compensa tudo aquilo que a gente perdeu, mas não tudo. E tudo que a gente, algumas coisas que a gente perdeu que não pode ser restituído ou compensado, vai ser compensado na glória dele, quando estivermos no livro da vida. É o nome da gente no livro da vida, que é algo gratificante. Só de pensar assim a gente fica, meu Deus, meu nome tá no livro da vida, pode estar no livro da vida e eu posso viver para sempre com ele. E é algo gratificante poder viver para sempre com Jesus. Entenda isso, que as suas vontades podem até ser boas, mas são temporárias e uma hora irá acabar. Então, renuncia o que tiver que renunciar, e entenda que a sua perca valeu a pena. Amém? Essa mensagem que eu tenho para hoje é um pouquinho do meu testemunho, que eu fiquei um pouquinho amedrontada de postar, mas o Senhor, Ele tem falado muito comigo que tá na hora de trazer vida para outras vidas, trazer a palavra dele, a vida que eu falo é ele, entendeu? Ele é a própria vida, trazer ele para quem precisa reviver, para quem precisa de que ele diga ressuscita no vale de ossos secos, sabe? Então eu espero que isso tenha tocado o teu coração. E é isso, um beijinho, Deus abençoe a sua vida, a paz de Cristo esteja com todos vocês, em nome de Jesus.